Queria agradecer ao MAR o convite que fizeram, neste caso, ao Serviço de Emprego do Porto, ao Instituto de Emprego, nomeadamente a minha pessoa, eu sou Ana Paula Oliveira, trabalho no Serviço de Emprego do Porto. Sou psicóloga, apesar das minhas funções não serem especificamente psicologia, é o atendimento geral ao público e encaminhamento para medidas ativas de emprego. Pronto, e salientar-vos também que neste caso o Instituto de Emprego, também como organismo estatal que é, também pressupõe algumas medidas, nomeadamente de atendimento a vítimas de violência doméstica, que não identifica se é homem, se é mulher, é vítimas de violência doméstica, nomeadamente nós podemos dizer que é tipo uma via verde para o atendimento, exatamente, para o atendimento, para algumas medidas de emprego, nomeadamente os estágios profissionais, as medidas de emprego. Pronto, em vez de terem requisitos que normalmente o público terá que ter, estas pessoas identificadas como vítimas de violência doméstica têm prioridade, digamos assim, nestas medidas. Portanto, também é importante isto ficar salientado. Vou deixar alguma documentação, nomeadamente destas medidas, podem consultar também no site, divulgar junto de entidades, porque as entidades é que se propõem, é que se candidatam a estas medidas, podem propor estas pessoas identificadas como tal. Pronto, eu não vim aqui para falar, porque eu também sou muito, apesar de ser uma temática que me interessa muito e que acho que todas as pessoas estão sensíveis a ela, no século XXI sentimos que isto é tão presente e tão real, incomoda um bocadinho, não é? Mas acho que todos nós temos que fazer alguma coisa. Vou apresentar aqui as minhas colegas de mesa, que elas sim são as expertas nesta matéria, e vou ler, porque o currículo é longo, só este bocadinho. Penso que quem começará a falar será a primeira doutora Patrícia Ribeiro Faro, não é? Que é licenciada em Serviço Social, em 96, pelo Instituto Superior de Serviço Social do Porto, na área da Justiça e Reinserção Social. Em 2003 concluiu a pós-graduação em Problemas Jurídicos e Toxicodependência. Em dezembro de 2012 concluiu o mestrado em Psicologia Jurídica na Universidade de Fernando Pessoa. Na Universidade de Fernando Pessoa, sob a orientação da professora doutora Ana Isabel Sani. E a temática era apresentações das vítimas de violência doméstica sobre o sistema de justiça criminal, portanto está perfeitamente enquadrada na temática. Tem especial interesse pela área da justiça e igualdade, jurisdição de menores e família. E desde 2005 trabalha na delegação de Matosinhos, da Cruz Vermelha Portuguesa, é diretora técnica da resposta social da Casa Abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica, acompanhadas ou não de filhos menores. Recentemente supervisiona o funcionamento da Casa de Acolhimento e Emergência da Cruz Vermelha Portuguesa do Norte, com metodologia única de intervenção, portanto, acolhimento, estabilização, informação, avaliação e decisão. É também assessora da direção deste organismo para a violência doméstica. Eu penso que depois da doutora Patrícia falar, apresentarei a doutora Hilda, ou se calhar apresento-a já e na sequência... Como preferir, como cá está. Pronto, se calhar apresento já as duas e assim é mais, ligam as temáticas. A doutora Hilda Afonso é diretora técnica do Prati, que é um centro de atendimento e acompanhamento de mulheres vítimas de violência, portanto, da UMAR, do Porto. É ativista dos direitos humanos e dos direitos das mulheres, associada da UMAR desde 2013. É licenciada em Gestão de Recursos Humanos e pós-graduada em Ciências da Educação, tendo vindo a especializar-se na área de género, já que tendo escrito diversos artigos nesta área. Penso que alguns deles estarão ali focados naquela mesa com alguns livros. Não sei, não está aqui. Vão falar disso com certeza. Não sei se o livro está aí. Está. É formadora na área da igualdade de género e violência de género, assim como na formação para técnicos de apoio à vítima. Participou como investigadora em diversos projetos na área da violência de género, nomeadamente no C2? No Centro de Investigação da Faculdade de Psicologia. Pronto, não li à frente. E o projeto Dois Amor, Medo e Poder, projeto Sem Nave. O 2 está aqui a mais. É o projeto de Amor, Medo e Poder. É um projeto Sem Nave. Vou passar então a palavra à doutora Patrícia Ribeiro Faro e depois no final vocês com certeza colocarão uma série de questões. Muito obrigada.
Então, boa tarde, não é? Parece que é boa noite, mas ainda é boa tarde a todos e a todas. É de facto um gosto estar aqui convosco, estar a convite da UMAR e da Capacitarte, não é? Apesar de tudo, a Patrícia foi feito o convite, aliás, tive mais curiosidade em conhecer o projeto, já conhecia o nome, já tivemos juntas em várias, em outras reuniões e outras sessões de trabalho e de facto é interessante vermos como tudo isto todo o nosso trabalho, não é? Andamos aqui cada uma nas suas orientações e depois acabamos por trabalhar para o mesmo fim, que é isso que se pretende. E, portanto, é um gosto para mim estar, um privilégio, e poder contribuir com esta e outras problemáticas da igualdade, colocando na agenda esta questão, os direitos humanos e os direitos das mulheres em particular. A ideia, e eu hoje, e permitam-me, será uma contribuição singela, atendendo o percurso que o MAR tem nesta matéria, o seu ativismo, a questão do feminismo. Portanto, eu hoje, aquilo que eu iria dar o meu contributo para falarmos um pouquinho seria para refletirmos e criar alguns instrumentos que suportem a mudança que ainda é necessária. E assim, como a Ana falou, de facto, eu sou diretora técnica, trabalho numa casa de abrigo para mulheres vítimas da violência doméstica e se calhar situaria em alguns pontos essa intervenção, porque é um contacto com as utilizadoras mais longo, é um acolhimento temporário, não é? Portanto, o contacto com elas é mais longo que um atendimento no centro de atendimento ou até na casa de emergência e permite-me ter uma opinião, além da base científica, do conhecimento que temos nesta matéria, uma opinião da realidade e aquilo que temos efetivamente no dia-a-dia e que acaba por suportar e que poderá ser um contributo para o tema 2 da independência económica das mulheres vítimas de violência doméstica. Assim, o meu contributo irá situar-se em 3 momentos: no passado, no presente e no futuro. Quando falamos na situação atual, e lá iremos ao presente, temos que obviamente pensar no passado, naquilo que, nos estereótipos, no papel e nos papéis que a mulher foi assumindo e que lhe foram sendo impostos ao longo do tempo, e portanto todo esse conceito foi fortemente enraizado e que justifica, entre aspas, o presente. A história ainda pesa muito no presente, naquilo que as mulheres são e no papel que têm atualmente. E por isso há esse passado, essa história, que temos, o que é que verificamos? Um desequilíbrio estrutural e de poder entre os sexos, precisamente abordado por Simone de Beauvoir, como está na apresentação da tertúlia, e que não resisti em falar dela, precisamente porque no livro O Segundo Sexo ela refere-se a sendo o sexo masculino como o sexo referencial, digamos assim, um neutro, e o feminino que se vai ter que adaptar àquele que é referência. E isto acaba por dizer tudo, não é? Portanto, a nossa história, o percurso, o papel que a mulher foi assumindo na sociedade e que lhe foram atribuindo, tem muito esta questão na sua base. E, portanto, no caso português, ao observarmos que nós falamos isto em muitas situações, nomeadamente nas questões da violência doméstica, mas também nesta questão dos direitos da mulher e promover a sua integração no mercado de trabalho, que Portugal é muito permeável e até aceita com grande facilidade e muda e altera a sua legislação com base em orientações europeias, internacionais. Aquilo que nós verificamos, e de facto dos estudos que realizo e com base com essa cientificidade, percebemos que, de facto, o reconhecimento legal, até ao reconhecimento social de qualquer problema ou área que estaremos a falar, demora efetivamente o seu tempo. E aquilo que percebemos também nesta matéria relacionada com a questão da independência económica das mulheres e a sua integração no mercado de trabalho, também percebemos que ao longo do tempo a legislação foi-nos pregando assim uns truques. Eu digo pregando, eu sou mulher, não posso dissociar do meu sexo e género. Portanto, acabo por ter que o falar nesse registro. Porquê?
E a ideia também é deixarmos um bocadinho esta reflexão no ar. Quando se fala na própria legislação, o Código Civil que vigorou entre 1867 e 1965, eu não vou estender muito porque eu sei que tu vais estar, sem falarmos, eu sei que tu vais, se calhar, tocar muitas dessas questões. Pronto. Estabeleceu um enquadramento jurídico que menorizava as mulheres, principalmente as casadas, em que o marido geria os bens do casal, incluindo o salário da mulher. O que é interessante ver nisto, e agora que vamos revisitando estas coisas, porque nós sabemos isto, trabalhamos nesta área, mas depois revisitando realmente percebemos. Como é que no século XXI, ou como é que não seria de esperar, como é que será de esperar que ainda hoje, e eu falando da minha experiência profissional, e obviamente vocês das vossas experiências, não é? Se acolhem mulheres em que o dinheiro, ainda que em situações em que elas estavam integradas no mercado de trabalho, o dinheiro não era gerido por elas. Basicamente ele era entregue ao marido e ele fazia essa gestão. Umas vezes bem, outras vezes muito mal. Depois não havia para aquilo que era a gestão do orçamento familiar. E uma das situações, e isso falarei no presente, mas não resisto a dizê-lo agora, que acaba por ser uma conquista de uma mulher que sai, porque estamos a falar, não estamos só a falar da independência económica, eu tenho que ligar com a violência doméstica. Uma mulher que sai da sua habitação e que quebra um ciclo de violência, o facto de estar numa instituição, depois de algum espaço e do trabalho com a equipa técnica, lhe permitir abrir uma conta em seu nome e ela própria gerir o seu dinheiro, é uma coisa que nos parece absurda, mas que efetivamente acontece. E, portanto, é uma vitória, é uma coisa... Não estou a dizer que sejam todas, isto depende, há situações, o tipo, a forma de violência colateral exercida é variável, mas o que acontece com muita frequência esta situação, acontece. E mais, desresponsabiliza. Isso era uma questão que diziam, isso não era eu que tratava, isso não era a minha função, isso era a função dele. E, portanto, quando se vê sozinha, quando tem que gerir o seu próprio dinheiro, é, de facto, uma situação que é muitas vezes um obstáculo. Mas eu falarei desse registro um pouquinho mais à frente. Estamos a falar do passado, estamos a falar da história. Eu vou adiantando, mas, de facto, eu acho que é importante perceber que as coisas não são assim no presente porque são assim porque vêm sendo construídas, não é? Ao longo do tempo. Mais tarde, ao nível da legislação laboral, também podemos questionar se esta legislação foi para proteger e empoderar a mulher ou se para a discriminar. Porque, efetivamente, ainda no século passado, 1900, mas 1940, assistimos a dados que não refletem a realidade laboral das mulheres. Muitas trabalhavam em oficinas familiares e não no domicílio e que deixaram de ser contabilizadas nesses recenseamentos. Ou seja, propositadamente, esta situação não refletia a realidade. A mulher, efetivamente, já trabalhava, era incentivada a isso, mas, de facto, por isso é que eu disse que, às vezes, algumas questões desta legislação foram passando aqui algumas rasteiras, porque, subrepticiamente, a função e o objetivo eram outro, que não a promoção e aquisição de competências e integração da mulher no mercado de trabalho para se autonomizar e contribuir no registro familiar e contribuir ou não, familiar, para a sua autonomia financeira. Depois, falando não só nesta legislação, naquilo que é atribuído legalmente, falamos nos direitos e benefícios sociais, ao nível do Estado de Previdência, e continuo a falar na questão do passado. Quando atribuiu alguns direitos, a questão da mulher ter direito e ter horários para a amamentação, poder no seu local de trabalho ter aquelas... Acabamos, e se refletirmos, e a ideia é refletirmos um bocadinho sobre isto, foi um avanço, efetivamente. Pensou-se nesta questão, mulheres que trabalhavam e que também eram mães e tinham outras atividades. Por voltarmos ao mesmo, foi uma discriminação positiva, mas que tinha um objetivo da questão da coesão familiar, mais uma vez, da mulher estar, digamos assim, a única responsável pelas questões materno-infantis, e, portanto, isso vem marcando, obviamente, o papel que os outros lhe dão e que ela e nós próprios vamos assumindo, não é? E aceitando. Aquilo está por ali, não é? Nós bem queremos combater, mas isto é como tudo, não é? Quando as coisas já estão tão enraizadas, nós sabemos que é o contrário, mas há determinadas questões que nós temos que pensar, se calhar, para o fazer, sabemos qual é o discurso certo e como é que é certo, mas às vezes temos que parar para pensar. E no presente, falando um bocadinho, como é óbvio, a passar este passado, nem eu quereria, nem a ideia era essa, estar a ser exaustiva, mas é um bocadinho para justificar este presente. Como é que nos chegam, hoje, século XXI,
à casa de abrigo. A maior parte, e por isso é que eu vos disse que me suporta um bocadinho também da experiência profissional, porque acho que é importante também para percebermos, porque quem chega a uma situação de casa-abrigo não tem que ser uma mulher numa situação economicamente desfavorecida, ou que tem que ter um padrão. Não. A primeiro lugar é a necessidade de proteção e segurança, mas também, e por isso é que é muito importante, a maior parte das vezes a dependência económica do ofensor leva a que ela quer quebrar aquela relação, mas depois não tem meios financeiros para se sustentar e aguentar a si e aos filhos. Então muitas das vezes pede ajuda, a par da necessidade de proteção e segurança, mas por esta questão. E só para vocês verem, numa média desde 2006 que a Casa Abrigos está em funcionamento, e que já acolhemos, eu só me posso reportar a dados de 2016, cerca de 500 mulheres, foram 230, 235. A faixa etária ronda os 31, 40 anos, quer dizer, numa idade efetivamente ativa, não é? A nível laboral. Mas depois vamos ver, a nível de habilitações literárias, já estou a dizer que não são todas as situações, mas a maior parte delas situam-se no primeiro ciclo. Portanto, cerca de 31%, 32% do total das mulheres, que não é a sua grande maioria, situa-se no primeiro ciclo. A nível da situação profissional, a maior parte delas também entram na casa-abrigo desempregadas, beneficiárias de RSI, também uma grande parte. E ao nível da profissão, das qualificações profissionais, a maioria, portanto também 29,68% são indiferenciadas, portanto não têm qualquer qualificação, sendo seguidas daquelas que estão integradas profissionalmente, podendo estar ou não integradas profissionalmente, a área de atividade é na área da restauração, 17,81%. Muito complicada a área da restauração, para quem na questão familiar. Porquê? Porque até podem ter habilitações nessa área, ou lhes foi permitida, mas já não a exercem há algum tempo. E depois, para a integração profissional, é sempre muito complicado, têm que gerir a questão dos horários, não é? Ou seja, têm qualificação naquela área, mas depois, a nível de resposta e de conciliação da vida familiar com a vida profissional, é bastante complicado. Dizer-vos que, de facto, assistimos no terreno e contactamos com estas mulheres vítimas de violência doméstica com, como referi, baixas qualificações, ausência de competências profissionais, falta de especialização laboral e a maior parte indiferenciadas e que estão afastadas do mercado de trabalho há muito tempo. Mas isto porquê? Não é porque elas querem, é porque a relação, seja ela qual for, de intimidade que estabelecem com o ofensor, ele próprio promove nós sabemos isso, não é? A nível académico, o isolamento, começando pelo isolamento, a rede social e familiar. A mulher começa a ficar isolada e depois, sempre que ela tem alguma tentativa de se autonomizar, seja de fazer um curso de formação, aumentar as suas competências, é cortado logo aí, porque isso vai-lhes permitir autonomizarem-se, sendo certo que o próprio ofensor sabe que a dependência económica é aquilo que lhe vai permitindo mantê-la, além da violência, obviamente, e do medo, não é? Do pavor, mantê-la presa a si. Portanto, quando, mais uma vez, falando do passado, estas coisas não são como só porque são assim, não, são assim porque existe um padrão no comportamento de um ofensor que é vítima. Eu vou-vos dar, eu sei que isto é um bocadinho complicado, mas eu acho também aquilo que queremos é um bocadinho estas experiências, certamente a ele também terá imensas. Vou-vos dar um exemplo de uma situação que nos chegou à casa de emergência, precisamente, numa situação grave e mediática, penso que também foi uma situação mediática e depois veio nos meios de comunicação social, e só não fez parte das mulheres assassinadas por, assim, um triz. Porque e chocou, marcou-me pela questão em si, porque é num meio rural, uma senhora com 3 filhos, um dos filhos também ainda chegou a ser, também foi atingido pela agressão, e ela, que nunca tinha feito nada, senão tratar da casa, das questões da lavoura, que já não é pouco, porque é um trabalho muito duro, muito árduo, ela tinha uma especial atenção pelas questões das ervas aromáticas. E então, na terra, na freguesia, onde aquilo situava-se em Vila Real, mas era uma terrinha mais pequena. Uma das organizações locais, não sei se promovido pela autarquia, não sei, promoveu um workshop precisamente desta área, de ervas aromáticas, que ela já o fazia, mas de forma, quer dizer, espontânea e sem qualquer conhecimento.
E a senhora inscreveu-se. Quando eram casados, não era companheira, era um casamento já há muitos anos, uma violência física severa, rude, mas uma violência psicológica ainda pior. Quando ele descobriu, por isso é que eu disse que nela não foi por um triz, porque ele pegou numa tesoura, portanto, ela que nunca tinha saído daquele padrão, porque às vezes isto não acontece, nós sabemos que é um processo, de saída é um processo, não é? Vai-se fazendo, às vezes há uma tentativa, aquela senhora nunca tinha tentado, e inscreve-se, porque já sabia, emprego, nem pensar, porque ele vai dizer que não, eu tenho que estar aqui a tratar da casa e das coisas da lavoura, não é? Tem que tratar, tem que alimentar, retirar as coisas da terra. Inscreveu-se numa coisa que porque ela não pensou no risco que corria, porque senão não o tinha feito, achou que era algo trivial, normal, inscrever-se num workshop, e ele nesse mesmo dia, com uma tesoura, esfaqueou-a toda, por um triz. Houve uma delas, aliás, a Santos, que esteve na casa de emergência, porque os curativos ela depois tinha que os fazer, não a atingiu aqui naquela zona complicada. Não tinha morrido. Tinha morrido. Aliás, não atingiu mais porque um dos filhos se colocou à frente e ele atingiu, penso que também no braço. Mas aquela senhora chamou-me efetivamente a atenção pela capacidade, como é que de resiliência, que falamos muito nisso, mas não posso deixar de focar, e no fundo a serenidade dela. Porque como é que é possível? Eu acho que ela própria, quer dizer, e isto não foi uma tentativa, isto nós sabemos que às vezes o padrão é várias vezes a tentativa. Isto não, ela saiu naquele momento, quer dizer, ela só foi morta por um triz. Portanto, vejam a questão, o facto de sair, que nem sequer era um trabalho, ela ia sair de casa, ia fazer um workshop, ia ver outras pessoas. Uma coisa que ela gostava, nem estamos a falar em emancipar-se nem em autonomia financeira, porque isso se calhar ela mais para a frente, uma coisa que ela explotou e só não foi, de facto, morta por um triz. Portanto, é urgente continuar a falar nestas questões e é urgente que haja um envolvimento de todos, de todas e da sociedade, do Estado e da sociedade civil em geral para que aumente e elas comecem a capacitar, de facto, de que esta autonomia financeira é, de facto, fundamental. Dizer-vos que, de facto, no presente aquilo que vemos é manter-se na relação abusiva pela dependência económica, obviamente. Dependência é essa fomentada pelo ofensor, conforme já disse. E, quer dizer, também já referi no início, não me vou repetir, que são diversos estudos nacionais e internacionais que colocam, em primeiro lugar, aquilo que faz despoltar a saída é a segurança, quando a mulher vê que a sua integridade física está posta em causa, seguida, efetivamente, da questão da autonomia financeira. Ela só abandona quando, ou procura ajuda, nas respostas específicas, quando percebe que tem uma capacidade para se sustentar a si ou aos seus filhos. Porque senão mantém-se na relação abusiva, porque não vai pôr em causa, se perceber que não tem alternativas, não vai pôr em causa essa forma de estar e essa vivência violenta. O futuro. Assistimos a uma mudança e a formas diferentes de olhar esta questão, é certo. Fomentar e aumentar medidas para a integração das mulheres no mercado de trabalho, todas são bem-vindas, porque as que existem ainda não são suficientes. E acho que temos que inventar, reinventar, adaptar novas formas. Está muito na moda falarmos de empreendedorismo no feminino, mas de facto nós temos que adaptar a cada situação concreta. O mercado de trabalho, bem sabemos, é muito hostil neste momento, mas o facto de empoderarmos as mulheres nesse sentido, eu acho que faz toda a diferença. Numa fase, ainda por cima, quando elas estão muito afastadas do mercado de trabalho, perceber o que é isto, criar um negócio. Nós na Casa Abrigo, de uma forma muito, como atividade, porque não candidatamos a um projeto, mas ele não veio aprovado, que era o Abrigo de Sabores, tentamos desenvolver na Casa de Abrigo uma espécie de uma mini empresa, ou seja, nós aproveitamos aquilo que temos, são mulheres, temos neste momento mulheres de várias nacionalidades, nepalesas, vietnamitas, não são alemãs, mas viveram muito tempo na Alemanha, francesa, a nível de cozinha, muitas desses petiscos, e que ainda por cima elas próprias sentem necessidade porque há casas-abrigo e casas-abrigo, mas a nossa casa-abrigo elas não podem cozinhar, porque tem uma cozinha industrial, portanto há necessidade, e já fomentamos alguns jantares temáticos, mostrarem umas às outras aquilo que elas sabem fazer. Pronto, eu não registro quase deste finger food ou de coisas pequeninas,
fomentamos, criamos na cozinha, que temos uma cozinha multiusos, um bocadinho esta mini empresa. Vamos nos candidatando a vários projetos, pode ser que venham aprovados, entretanto, mas a ideia é, portanto, orientá-las, ter um chefe que as possa orientar na rentabilização dos recursos a este nível, minimizar os desperdícios, tentarem dar o seu melhor de cada região e de cada país, mas depois tentar que aquele produto seja vendável. Como é que o vão pôr no mercado de trabalho? Quanto é que custou? Isso, aliás, no projeto da escola Vem à Casa Abrigo, estamos a fazer isso, por exemplo, com as agendas, não é? Elas estão a redecorar agendas normais, agora para 2018, giríssimas, aliás, depois se quiserem posso-vos trazer, nós estamos a vendê-las. Nós temos para elas. A nossa da Umar, mas também podemos juntar. Pronto, e a ideia também é fazer um bocadinho isso, vamos lá comprar as agendas e o resto da matéria-prima. Quanto é que isto vos fica? Quanto tempo é que vocês gastam? Isto são situações que parecem quase ridículas, mas não, para quem está muito tempo afastado no mercado de trabalho, esta pode ser uma opção e começar por aí e trabalhar em casa, quer dizer, para poder haver esta conciliação do trabalho com a família, porque a maior parte delas também têm filhos. Portanto, temos que nos reinventar a cada dia, como em tudo, mas neste aspecto também, não é? Pronto. Agora, só para finalizar, eu tenho que falar de um mestre espiritual, não, mas pronto, que ele é sociólogo, faleceu há pouco tempo, Zygmunt Bauman, é um sociólogo, nasceu na Polónia, não sei se ele viveu durante muito tempo na Polónia, mas para mim tem sido uma inspiração, tenho lido muitas coisas dele e acho que tem adaptado muito a esta área da violência doméstica, que ele fala, ou foi ele o criador, o senhor faleceu já com 90 e muitos anos, uma bênção, mas foi ele o criador da teoria da liquidez dos afetos, porque quando nós falamos em liquidez na questão financeira, que é uma coisa, não é? Que cabe ser uma coisa positiva, ele diz que nos pós-modernos, num contexto e num paradigma pós-moderno, tudo é muito volátil, é muito rápido. Liquidez, porque no registro que tudo é muito rápido e que não deve ser assim. Só deixar-vos um pequeno apontamento, ele tem um livro que é o Amor Líquido, se calhar vocês muitos já conhecem, mas deixaria esse registro. E para vos dizer de facto que quem trabalha nesta área, quem convive diariamente com estas vítimas, eu acho que ele faz um paralelismo, sem falar em violência doméstica, interessantíssimo, porque diz a questão da modernidade, o paradigma da modernidade, que não foi assim há tanto tempo, era um paradigma disciplinador, em que nós nos preocupávamos em etiquetar, não é? As coisas ainda não tinham nome e tínhamos que as pôr nas gavetinhas, e quem saísse daí acabava por ser o desvio. Mas era um paradigma que se calhar dava mais segurança, se pensarmos, não é? E traduzindo isto um bocadinho para as vítimas, estão na família, porque é que as pessoas dizem, porque é que elas não saem da casa, porque é que não abandonaram... Quer dizer, aquela é uma realidade violenta, mas é a realidade que elas conhecem. E isso acaba por dar tranquilidade. Estou a dizer que é o certo, estou a dizer que nós também temos que nos pôr nessa posição. Pronto. E acomodado, pergunto eu, ou pergunta ele, também podemos ser felizes se estivermos acomodados? E depois o contrário, na teoria da pós-modernidade, em que há um medo, sequer até de refletir. Neste paradigma que vivemos hoje em dia, exige muito de nós. Nós questionamos constantemente, somos bons pais, somos bons cidadãos e cidadãs, quer dizer, há uma constante, exigem tanto, não é? Multitasking, exigem tanto de nós, que por vezes dá uma sensação, há um deserto, eu costumo dizer, porque há muito este estigma em relação às vítimas de violência doméstica, que é assim, vamos ser muito práticas, que dizem assim, então elas tiveram uma relação violenta e logo a seguir iniciam outra relação, que eles também é violento e também lhes bate e também faz e também acontece. Ou seja, quando nos é dada a possibilidade de ter a liberdade de escolher, às vezes é complicado, porque nós temos um deserto de opções. E quem fala nisso, fala na gestão do próprio dinheiro, que às vezes não é fácil gerir. O primeiro vencimento que tem, voa, não é isso? É como nós. É preciso estarmos preparados para as escolhas. Exatamente, mas é isso que temos que pensar. Essas escolhas não são fáceis e nós temos que as preparar. Porque a primeira vez que uma mulher recebe o seu vencimento e o gera, se calhar até vai comprar, olha, se calhar como nós, como eu, quando recebi o primeiro vencimento, gastei em coisas que quis, em roupas, em coisas que não tinha, que nunca tive possibilidade de comprar. Um bocadinho por aí. Pronto, e a questão é não desistir, e só vos deixo a sério, e vou mesmo calar, com uma frase eu vou resgatando assim aqui neste meu livrinho, das coisas que vou lendo, do William Shakespeare, que eu acho que
está tudo lá. Ele, quer dizer, por mais que leia, há tantas coisas que hoje em dia são tão atuais que não posso deixar de refletir e de vos deixar esta frase, em que ele diz: eu aprendi que o tempo não é algo que possa voltar atrás. E aprendemos que realmente conseguimos suportar, que realmente somos fortes, que podemos ir muito mais longe, depois de pensar que não se pode ir mais. E que realmente a vida tem valor. E tu tens valor nesta minha vida. E é por agora. Pronto, é só Então, dar a palavra à doutora Hilda. Depois da continuidade do que disse a Patrícia, já não tenho muito mais para dizer, já está tudo Não dito. digas isso. Não. Mas, então, primeiro queria agradecer por estarem aqui, agradecer o convite que a Patrícia me fez e do Capacitar que me convidou para estar aqui hoje, e agradecer em nome da UMAR a vossa presença aqui e a vossa disponibilidade, e agradecer também ao Mirafórum por nos ter cedido este É espaço. verdade. Lindíssimo. Que é muito, e estamos aqui muito bem, muito confortáveis, muito bonito e quentinho. Aqui com um aquecedor ao lado e com as mantinhas. Pois, as mantinhas, é verdade. E então, pensei em fazer um panorama geral, mas muito do panorama geral já fez a Patrícia. Estás a ver? E como já fez a Patrícia, Mas eu não queria dizer. vou falar aqui só de algumas coisas. E falaste muito bem. E eu concordo em absoluto que muito do que temos agora, e este passado, presente e futuro, muito do que temos agora, também tem a ver com as representações da sociedade sobre o papel dos homens e das mulheres ao longo dos séculos, e foram muitos séculos sempre a discriminar as mulheres e a colocá-las num papel secundário. E, apesar de lutarmos para mudar isso, não será agora, num século ou dois, que nós vamos conseguir mudar aquilo que já vem de muito lá para trás. E, portanto, e nós aqui em Portugal era a questão do poder gerir o salário, e não só dava autorização para poder trabalhar, podia levantar o dinheiro, podia ir ao fim do mês receber o dinheiro da mulher, que nem era só depois de gerir, era ir receber o dinheiro, ir despedir a mulher do emprego dela, e a ele lá despedi-la do emprego dela, não quero que ela trabalhe mais aqui. Tinha esses direitos todos, e além da autorização para viajar, e o direito até muito, também até aos anos 60, o direito de usar um pau, um chicote, uma coisa qualquer, que na lei até vinha a espessura da vara com que podia castigar fisicamente a mulher e os filhos. Estava previsto na lei. Não podia ultrapassar aquele limite e não podia magoar demais, mas até determinado ponto era educar, e educava-se as crianças com os castigos físicos, e educava-se as mulheres, porque as mulheres eram tratadas como se fossem crianças, não é? Também eram como se fossem crianças, também nunca chegavam a ter o discernimento que tinha o homem, não é? Porque o homem tinha um discernimento. Era nessa altura, porque agora já mudou. Então, continuando, mas na mesma linha do que dizia a Patrícia, eu foquei-me mais também nas questões do trabalho. Nas questões do trabalho, porque, exatamente como dizia a Patrícia, as mulheres em Portugal sempre trabalharam, mais do que no resto da Europa. As mulheres portuguesas sempre trabalharam muito fora de casa, mesmo a ideia que nos dava o Estado Novo e o tempo do Salazar, da mulher fada do lar, era uma falsa ideia, porque além de fadas do lar, eram fadas também do trabalho fora dos ofícios, trabalhavam juntamente com os homens da família em todos os ofícios também. E o que é que não eram mencionadas? Não eram mencionadas, o trabalho delas não era contabilizado, e depois, enquanto eles esperavam pelo almoço, elas ainda faziam o almoço e faziam as coisas todas, e quando acabavam de almoçar iam também trabalhar, e tanto no campo como em todos os ofícios,
como noutras profissões, e mesmo nas artes, muitas mulheres trabalhavam ao lado dos seus companheiros e eles é que assinavam e eles é que recebiam os louros. E falando agora de um passado mais recente, eu trazia aqui alguns dados que têm a ver com a taxa de emprego em Portugal e também na União Europeia. No ano 2000, que foi há relativamente pouco tempo, há 17 anos, a União Europeia definiu como meta até 2010 uma taxa de emprego entre as mulheres que deveria subir e atingir os 60%, pelo menos. E nós nunca estivemos muito longe dos 60%. Sempre nos 50%, mais um bocado, menos um bocado, sempre por aí. Que andámos, nós, que até estávamos muito melhor do que o resto da Europa. E este era um dos caminhos que se pensava trilhar em direção à igualdade de género e muitos países chegaram lá. E Portugal, ao contrário dos outros países do Sul que aumentaram a sua taxa de emprego em relação às mulheres, com as políticas de austeridade, o que aconteceu foi que, e com o desemprego a aumentar exponencialmente, é que nós chegamos até 2009, com a taxa, em 2009 a taxa de emprego, em vez de estar a subir, que era o que esperado até 2010 chegar aos 60%, em 2009 ela estava a descer, em vez de estar a subir. E começou a cair, e em 2016, que estamos numa taxa de emprego das mulheres de 48,6%, ou estávamos em 2016, a 17 ainda não sabemos, estávamos em 48,6%, já a subir em termos de emprego desde 2014, e ainda assim com um retrocesso para valores inferiores a 1998. Em 1998, a taxa de emprego das mulheres era 47,5%, e em 2016 é 48,6%. Não, é o contrário. É o contrário, desculpem. Em 2016 a taxa de emprego é de 47,5%. E em 1998 era de 48,6%. Portanto, ainda estamos em valores inferiores aos de 1998. É que troquei aqui os valores. E também, por outro lado, além da taxa de emprego, há outras coisas que também prejudicam as mulheres no emprego, e nós sabemos, e vamos chegando lá, mas, por exemplo, o Eurofund, em 2013, num estudo divulgado pela Eurofund, revela que o aumento da flexibilidade no mercado de trabalho está a conduzir a novas formas de segregação de género, porque a flexibilidade acaba por prejudicar ainda mais as mulheres que têm o papel destinado de cuidado da família. E que o programa de austeridade aqui em Portugal, a vulnerabilidade económica e social criada pela insegurança no trabalho e pelo crescimento do desemprego, ameaçam a independência económica e simbólica das mulheres. Portanto, a questão da austeridade e de toda esta crise prejudicou imenso as mulheres e ainda não recuperamos. Portanto, ainda neste presente, ainda estamos a sofrer as consequências deste período de crise e de austeridade que vivemos e que foi tão difícil e tão grave. E então, ameaçam a independência económica e simbólica das mulheres e potenciam o risco de retrocesso no percurso de modernização das relações de género. E isto porquê? Eu vou repetir aqui algumas palavras da professora doutora Sara Falcão Casaca, porque ela explica muito bem porquê. A partir de 2014, o desemprego começou a diminuir e também começou a diminuir o desemprego das mulheres, como eu já disse. No entanto, e são palavras da professora doutora Sara Falcão Casaca, que nos alerta que, paralelamente ao crescimento do emprego, as mulheres foram ficando acantonadas em empregos cada vez mais precários. E comprova-se com os teus dados. E essa
era a sombra que pairava sobre a conquista de uma maior participação no mercado de trabalho e do aumento dos níveis de escolarização feminina. Portanto, se por um lado nós queremos as mulheres no mercado de trabalho e é importante que aumentem os níveis de escolarização feminina, é preciso que isso depois se traduza em empregos à medida das habilitações literárias das mulheres e não a precariedade. E termos mulheres e jovens licenciadas a trabalharem em empregos indiferenciados, que é aquilo que espera a maioria delas. Então, os vínculos contratuais temporários, os tempos de trabalho irregulares, os horários antissociais, como trabalhar aos sábados e domingos, o trabalho ao domicílio, os recibos verdes, vão ganhando terreno. E, em praticamente, não só em Portugal, em praticamente todos os Estados-membros da União Europeia, a precariedade contratual recai fundamentalmente sobre a população trabalhadora feminina. E por isso é que, isto eu estou a dar o panorama geral das mulheres, que é para pensarmos que depois transpor isto para quem, além de já nós mulheres sermos discriminadas no contexto laboral e noutros contextos também, depois além disso temos e vamos nos pôr no lugar desta mulher que além de todas estas discriminações é também vítima de violência e portanto as suas dificuldades aumentam e aumentam muito. Todos e todas sabemos que a desigualdade entre homens e mulheres no acesso ao emprego e a lugares de decisão e chefia se mantém, isso é público, é falado periodicamente nos jornais, que as disparidades salariais entre homens e mulheres se mantêm, oferindo às mulheres cerca de 81,5% da remuneração média mensal de base dos homens. E se falarmos de ganho médio mensal, ainda diminui mais. Ganho médio mensal tem a ver com, além dos salários, as compensações por trabalho, suplementar, os prémios, outros benefícios e aquelas coisas que são de caráter discriminatório, discricionário e discriminatório também. Faz uma boca para a verdade. Isso é discriminatório também, porque escolhem dar ali àquele senhor que fica lá no trabalho, no computador, a jogar solitário até às 8 da noite para não ter que ir fazer o jantar e não dá um prémio à senhora que saiu às 6 horas a correr muito para ir buscar os meninos ao infantário, para ir para casa dar-lhe banho, pô-los a fazer os TPCs e fazer o jantar para o senhor que esteve a jogar solitário até às 8 da noite chegar e jantar, não é? Pronto. E o prémio também é discriminatório. Mas avançado. Vocês desculpem, mas a minha veia ativista depois tem estas intervenções. Mais assim. E estas diferenças aumentam quando falamos de homens e mulheres com o ensino superior concluído. E isto é assustador, porque esta diferença dos 81,5% é para a população em geral. Se formos para pessoas com o ensino superior, então a discriminação entre homens e mulheres em termos salariais aumenta. Eu não trouxe aqui mais os valores. qualificadas, São mais, quanto mais qualificadas, quanto mais as diferenças, o grau, mais a diferença. mais as diferenças são não é? salariais. Chega a 30%. E então, e isto apesar das mulheres concluírem em maior número o ensino superior. Portanto, estamos a falar, e seria de esperar que quanto mais habilitações temos, o correspondente, integração. E as pessoas estivessem mais sensibilizadas ou mais motivadas para não defender estas desigualdades, não é? E para nos olharem com um olhar igual para um homem e para uma mulher e darem as mesmas oportunidades e pagarem o salário igual por trabalho igual, não é? Pronto, mas não acontece. Portanto, não é por as pessoas serem mais habilitadas ou terem curso superior que são mais igualitárias ou que são mais justas ou que são mais justas. E depois deste panorama
que vos descrevi, não será difícil de visualizar a situação das mulheres que sofrem, para além da discriminação no mercado de trabalho pelo facto de serem mulheres, das dificuldades inerentes a quem é vítima de violência, para mais quando esta violência é praticada no local onde deveria encontrar a maior paz e segurança, que é a sua casa, e quando essa violência é praticada pela pessoa que mais a devia proteger, que será o seu companheiro. As mulheres vítimas de violência doméstica sofrem de múltiplas vitimações e as suas dificuldades as dificuldades para encontrarem a sua independência económica, a sua autonomia e a sua liberdade são muito penalizadoras. E, desde logo, começam estas dificuldades no mercado de trabalho, que que falámos agora, e que, para as mulheres vítimas de violência, são duplas, triplas revitimizações, porque chegam ao mercado de trabalho, muitas vezes com pouca experiência, com pouco tempo a trabalhar, com poucas habilitações, depois, e não é só isso, ainda durante o tempo que são vítimas de violência doméstica e que estão nas relações, mesmo aquelas que trabalham, não podem ser as nossas colegas de trabalho mais simpáticas e mais agradáveis e mais... Nem conviver, e faltam muitas vezes porque não querem mostrar as nódoas negras e não estão muito bem dispostas para estarem a rir-se e a brincar com os colegas de trabalho. E embora algumas mulheres até têm aquela postura de serem as mais felizes, parecerem as mais felizes do mundo, porque pelo menos no espaço de trabalho não têm que levar com o agressor, não é? Pronto. Mas na maioria dos casos estão deprimidas, não são as colegas mais simpáticas, não são as pessoas que cometem menos erros, nem são as pessoas que estão mais atentas, porque não podem estar também por efeito da violência que sofrem. E portanto, começa logo a ser penalizador, logo na carreira profissional delas, já durante o tempo em que ainda estão naquela relação. E depois, a violência tem consequências muito graves para as mulheres. E, desde logo, o torná-las inseguras, com muitos medos, com muitas dúvidas em relação a si próprias, sentem muitas culpas, acham-se as piores pessoas do mundo, acham-se incompetentes, incapazes, e isso não ajuda a termos sucesso no mercado de trabalho. E, portanto, são todas estas coisas, tudo isto vai minando a possibilidade de independência económica destas mulheres. No centro de atendimento, ao contrário da ideia que tem a Patrícia Faro, temos utentes que estão durante anos em processo de acompanhamento, porque nem todas as mulheres, a questão é a segurança, portanto nem todas as mulheres precisam de ir para a casa-abrigo, e a maior parte das mulheres que estão em centro de atendimento nunca passam pela casa-abrigo, passam por um processo de atendimento no centro, em que têm acompanhamento psicológico, acompanhamento social, orientação profissional, atendimento jurídico, e fazem este processo todo de que tu falas na casa-abrigo, de terem de procurar a sua independência económica, porque muitas vezes chegam ao centro de atendimento ainda na relação, vêm saber quais são os seus direitos, o que é que podem fazer, como é que funciona em termos legais, e se eu sair de casa, será que vai ser considerado abandono de lar, porque ainda pensam que existe essa figura do abandono de lar e que não podem sair de casa, e se eu sair com os filhos, vou ser acusada de sequestro. Mas e se eles fomentam também essa ideia? E muitas vezes os agressores dizem que nem penses em sair, porque se tu saíres vais ficar sem os filhos, porque ninguém te vai dar a ti os filhos, porque tu não tens emprego, não tens com que os sustentar, não tens casa, não tens nada, tu és uma merda, que é mesmo assim que eles dizem, e portanto ninguém te vai deixar ficar com os filhos, quem vai ficar com os filhos sou eu. E portanto muitas mulheres chegam ao centro de atendimento precisamente com esta preocupação. A preocupação principal, aquilo que nós vemos no centro de atendimento o primeiro problema é saber a questão de o que é que acontece com os filhos. O segundo problema é se podem sair de casa, se isso lhe vai trazer problema. Depois, a questão dos bens, se têm empréstimos em comum e por exemplo, se a casa é delas
mas não, Sim, não a é casa de seguro. morada de família também é uma das questões. Sim, é uma das É questões. a parte E jurídica. depois a digamos. seguir é como é que eu me sustento quando sair de casa. O que é que eu vou fazer? Como é que eu me vou sustentar a mim e às minhas crianças? Eu não vou tirar as minhas crianças de casa, que têm assegurado a comida, o vestir, onde dormir, o bem-estar delas, às vezes os colégios, etc, têm uma vida boa e agora eu vou sair e o que é que lhes vou dar? E como é que vão sobreviver? E como é que depois como é que eu vou suprir as necessidades? E se há uma doença? E são estas as grandes preocupações. E por isso é que a independência económica das mulheres vítimas de violência doméstica é muito importante. E é por isso que nós temos lutado. E outra coisa que eu me esquecia de dizer é a habitação. A habitação é o grande problema. Depois daquele primeiro impacto que é ir saber as informações o que é que acontece às crianças, o que é que legalmente acontece e perceberem que uma vítima é vítima de um crime e que têm todo o direito de sair de casa com as suas crianças e que até deveriam ter o direito de ficar em casa com as suas crianças e o agressor ser retirado. Isso é que seria o mais justo. Mas que têm todo o direito de sair se assim o entenderem. A partir daí o problema é para onde? Mas saio para onde? Para onde é que eu vou? Porque a casa-abrigo é uma resposta essencial para quem corre risco de vida, para quem precisa de se esconder, para quem precisa de fugir, mas não deve ser uma resposta para quem não tem uma casa ou não tem meios para se sustentar. Porque uma casa-abrigo é penalizadora para uma mulher. É uma resposta de fim de linha e é para uma mulher e para as crianças. Penalizadora para aquele agregado. É penalizadora porque sai do seu espaço, sai da sua terra, tem que obedecer a regras. E tem que se ajustar às pessoas que lá estão também. Tem que conviver com as outras pessoas que lá estão. As outras pessoas que lá estão também estão mal emocional e psicologicamente como está ela. Portanto, é uma resposta muito penalizadora. E nem todas as mulheres, a maior parte das mulheres que vão ao centro de atendimento, nós temos integrações em casa-abrigo 3, 4, 5 por ano, não temos mais. Mas nós temos em atendimento mais de 100 utentes por ano, novas utentes por ano, mais de 100, que não precisam de integrar casa-abrigo. E é necessário, é obrigatório e temos que continuar a exigir respostas intermédias, apoios para estas mulheres. Uma coisa que a UMAR tem feito, e eu tenho aqui isto escrito, é por isso que a UMAR reivindica e não se cansará de o fazer, um apoio efetivo para a autonomização das vítimas em condições de dignidade para que possam recuperar e refazer as suas vidas livres de violência. E um dos apoios, por exemplo, é apoio para o arrendamento. Para poderem arrendar uma casa que lhes sirva para quando já tiverem emprego, poderem manter aquela casa com aquilo que ganham. Não é alugarem agora um cubículo para se enfiarem com as crianças sem condições nenhumas, comprarem um colchão e um frigorífico e um fogão e estarem ali a viver num cubículo até conseguir melhorar a sua situação e depois saem dali onde já as crianças estão habituadas a estar, seja bom, seja mau, já estão habituadas, elas também já estão habituadas a viver ali, já conhecem os vizinhos, mas não têm condições a casa, claro que vão procurar uma melhor e depois vão mudando e andam de um lado para o outro, ou vão para a casa-abrigo, depois vão para uma casa, depois vão para... Não, temos que lhe dar resposta logo. Quando saírem para fazer uma Apoios. autonomização sustentável. Exatamente. Dizer, não é Para lhe andar- dar tempo Mas esse apoio já existe, Hilda, tens noção. A nível- para a nível- a renda, para o arrendamento. Nos municípios, ainda há pouco tempo Não existe apoio para o arrendamento. Existe apoio. Existe para a habitação social. Não existe apoio ao arrendamento. Dentro da Que habitação. município é que dá apoio para o O de arrendamento? Matosinhos e o do Porto. Ah! Que eu conheço, mas existem Porto. mais. Dá apoio para o arrendamento? Dá. Não conheço. Não conheço. Nem Tem da o apoio habitação. ao abrigo, do apoio da emergência social. Só que. Mas em Matosinhos e no Porto, mas é assim, atenção, tem mas isso é para quanto critérios. tempo? 12 meses. Mas pode ser prorrogável. Pelo menos em Matosinhos pode. O que é que impõem? Que a renda tem que ter, o apoio, pelo menos tem que ser uma renda até
tem que ter os 350 euros, o que não é nada de outro mundo. Sim. O mínimo 300. E uma média, aquilo que eles apoiam em média, e eu estive a fazer uma apresentação há pouco tempo na Câmara do Porto e estive a fazer esse estudo. Em média, o apoio ronda por agregado 160 euros. Bem sei que é o que tu acabas de dizer, ou seja, é um apoio temporário que se justifica porque as mulheres perderam ao sair da sua casa. Mas lá está, mas também é para situações de emergência. Está enquadrado no fundo da emergência, mas é Uma um pessoa apoio, que está a preparar a sua saída, é um financiamento está ao calmamente a arrendamento. preparar a sua saída, que tem emprego. A única coisa que é, peço desculpa incomodar, a única coisa que é diferente é porque aquilo é um fundo e tem um plafond específico. Depois de resultado, não é um direito. Todas as pessoas que tenham exatamente as mesmas condições têm acesso. Sim, mas ainda só bem que é um fundo Oh, e que termina. Patrícia, não mas sei ainda dizer o bem, valor. ainda bem que esse fundo existe no Porto e em Matosinhos. Mas isso não quer Mas dizer isso era que habitação importante, pública. mas deixa-me continuar. Era importante que esse apoio existisse no país todo, porque não existem só vítimas no Porto nem e em Matosinhos. Era importante que isso estivesse bem, com regras bem específicas. Era importante que esse apoio continuasse enquanto aquela mulher precisa, como existiam os apoios para os arrendamentos jovens, que era enquanto o rendimento for X, a pessoa tem direito a ele, porque um ano não é suficiente para a estabilização de uma vítima. Uma vítima demora em média 2 anos, no mínimo 2 anos, a ter alguma estabilidade de casa, de renda e não sei o quê. Isso são respostas que existem, ainda bem que existem, mas elas têm que ser do Estado e têm que ser do país todo, não pode ser apoios pontuais. Nós também temos, por exemplo, os apartamentos de autonomia, que são uma resposta excelente para as vítimas de violência doméstica que não estão em risco, não é? Que vamos ter mais também na autarquia do Porto, o que é bom. Sim, exatamente. É bom. Mas eu não estou a falar da autarquia do Porto, eu estou a falar das mulheres vítimas de violência doméstica no nosso país. Sim, mas vocês, E quando... aqui é o tu, Eu o mar, sei. aqui vocês têm esses casos. Portanto, isso sei. foi um trabalho que vocês desenvolveram, eu só estou a reforçar. Eu sei. Eu sei que é tão Mas- país. Os apartamentos... Os apartamentos de autonomia são muito importantes. E como são importantes, as restantes respostas intermédias. Os apartamentos de autonomia apareceram porque nós chegámos à frente com o pedido, e ainda bem que a Câmara de Gaia nos propôs fazer isto, e nós chegámos à frente com esta resposta sem qualquer financiamento. Esta resposta não é financiada por ninguém. O Gaia cedeu-nos os apartamentos. No Porto, provavelmente, também vamos ter apartamentos cedidos pela Câmara Municipal do Porto e por uma junta de freguesia também. Esperamos que sim, temos estado a trabalhar para isso. Esperamos que isso aconteça noutros municípios, ainda bem. Esperamos que esta resposta passe a ser uma resposta concreta, financiada, uma resposta oficial, porque é importante, e que não seja só o mar a ter apartamentos, que sejam todas as instituições que trabalham com vítimas de violência doméstica, mas isso não deixa nada destes apoios pontuais retira a obrigação do Estado português de ter estas respostas em todo o país e para todas as vítimas, não é só para as de Porto, nem é só para as de Matosinhos. E é importante o apoio à renda enquanto as mulheres precisarem desse apoio, e não por 6 meses, por um ano, porque isto causa-lhes uma ansiedade. Elas já têm tantas dificuldades e depois estão na ansiedade de terem uma espada na cabeça, só posso estar aqui um ano que depois já não consigo pagar mais. E depois tenho que pedir e depois tenho que esperar que me deem. E não são só para as vítimas, são para pessoas que se encontram em situação especial. Exatamente. Incluindo E depois as tem vítimas. todo o Além disso, tem processo todos e os todo o outros processo burocrático. Eu estou a mudar, mas não mudei. Estou mesmo a acabar. E Mais um bocadinho que é para podermos... sim, estou mesmo a acabar. E depois, além da renda, é preciso o apoio pontual para poderem comprar aquilo que é necessário para colocar em casa. O mínimo, o indispensável para colocar dentro de casa. Porque se saíram de casa e tiveram que deixar tudo, vão precisar de comprar o mínimo para equipar uma casa. E para equipar uma casa não se equipa com 500 ou 1000 euros. É preciso um bocado mais disso. E depois,
Termino então. Olha! Tenho que terminar, apesar de haver aqui muito para dizer, mas também é bom partilharmos com todos e com todas. E então, para terminar, e porque também estão a terminar os 16 dias de ativismo, como temos dito ao longo destes 16 dias de ativismo, é uma questão de direitos humanos, é uma questão de dignidade e é uma questão de justiça. Muito bem, muito bem. Eu queria só fazer um pequeno resumo, muito pequeno. Pronto, desde que disse a doutora Patrícia e a doutora Hilda, portanto, este problema já vem há muitos séculos, se calhar, não é? E eu questiono, se calhar, antes dessa questão, o que é que podemos fazer, efetivamente, porque o problema mantém-se. Estamos a fazer algumas coisas ao longo das décadas que têm melhorado, mas o problema mantém-se. O que é que se poderá fazer? É uma questão de educação, sem dúvida alguma, todos sabemos disso, de prevenção, mas há alguma coisa que possamos fazer mais concretamente que possa alterar um bocadinho este digamos, que é um percurso quase que eterno, não é? Para quebrar este ciclo. O que é que podemos fazer em termos Não vou responder, já sou. assim, lance para a mesa, Lance para a mesa e para a plateia. Sim, Ok. é um bocadinho. Quem responde primeiro a plateia? Ou nós? Eu acho que podemos abrir o debate, não é? Sim, acho que sim. Que é mais rico. Enfim, eu me inscrevi, mas não era para ser exatamente a primeira. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer ao Mirafort por ter aceito virmos fazer aqui a tertúlia e esperemos que outros, não é verdade? O espaço é lindíssimo, dar os parabéns aqui, de facto, é um espaço lindíssimo e as exposições que aqui estão. E a nós, particularmente, também trabalhamos com as questões das ferramentas, chamadas ferramentas artísticas. Muito me apraz estar aqui e também a minha amiga de longa data, Manuela. E de luta, é verdade. Tenho que dizer que foi com ela uma das minhas mentoras no feminismo. Foi com ela e com outras que eu aprendi o feminismo, é verdade. Portanto, com ela, com a Inês Lourenço, a Fina da Armada, a Alda Souza, a CUC e a Tona, que as outras faziam parte do GAMP, Grupo de Mulheres Autónomas do Porto, Grupo Autónomo de Mulheres do Porto, o doutor Mês estava exatamente, e depois mais tarde as Mulheres do Porto, nos anos 80. Quero agradecer também à doutora Ana Oliveira, por ter vindo, agradecer também à Patrícia Faro, a quem nós também consideramos amiga, a nossa amiga, e agradecer à nossa querida amiga também, a Hilda, que se eu estivesse aí, nós estamos sempre pagadas nas nossas intervenções. Nós também, noutros contextos. Eu aqui, pronto, reprimi-me um bocadinho, mas não dá. A nossa reprima que é o que dá. Bom, e agradecer as vossas intervenções. Eu queria, exatamente. Eu queria agradecer as vossas intervenções e ambas falaram de uma questão que eu gostaria de sinalizar, que é o facto que as mulheres trabalhadoras, não só em Portugal, mas também em muitos outros contextos, mas aqui em Portugal, em termos de porcentagem, parece, em relação à União Europeia, em termos históricos, a presença tem sido superior em relação à média europeia, mas da forma como, em determinados momentos políticos, o trabalho das mulheres é ainda mais invisibilizado do que noutros. Não é? E salientar, por exemplo, a referência que fizeram aos anos 40, em que o Estado fascista, todas as mulheres eram domésticas, né? E, portanto, elas não podiam ser dadas como trabalhadoras, estamos a falar das classes trabalhadoras, porque tinha uma profissão com alguma habilitação literária, já não se podia esconder tanto, mas era desaconselhada e era desincentivada. Não é? E, aliás, há um livro das Mulheres e o Trabalho, da Maria Antónia Souza, muito interessante sobre isso, os milhares de mulheres que trabalhavam, mas que eram cabeleireiras em casa, trabalhavam na agricultura e eram todas domésticas, de quantidade de profissões em que as mulheres eram dadas como domésticas, porque o fascismo desincentivou a autonomia financeira e económica das mulheres. Até é preciso... E não foi assim há tanto tempo, 1984. Maria Lamas, eu queria aqui lembrar, Maria Lamas tem o livro fantástico das mulheres no meu país, que foi agora
agora não, há aqui há uns anos atrás, reeditado pelo Caminho, em que ela faz fotografias das mulheres trabalhadoras nos anos 40 e até de britadeiras a construir estradas. Em 1940, mulheres a construir estradas. Portanto, não, esta ideia de que as mulheres foram domésticas e depois a seguir à guerra foram para o mercado de trabalho é completamente, é um mito histórico. Não é? Queria dizer isso. E agradecer a vossa caminhada que, curiosamente, as duas fizeram voltar a dar. Não falamos. E também a questão de lembrar a austeridade. Não é? E que vou-vos contar uma história. Nós estamos nesta luta há alguns anos, não é? Uma luta pelos direitos das mulheres, não é só em relação ao combate à violência doméstica, mas é pelos direitos, por todos os direitos para todas as mulheres. E então aqui logo tomou posse o governo do Steps Rabbit, posso dizer em inglês? Steps Rabbit. Para quem não é português, agora é que percebi. é uma amiga minha inglesa que costuma dizer Steps Rabbit, não traduziu por Steps Rabbit, a Rosemary Dean. Mas então, quando tomou posse, entrou para a Secretária de Estado a doutora Teresa Moraes, que aliás foi ela que introduziu os apoios, o apoio da autonomização. Para a autonomização para as casas sai de inicialmente só para as casas. Só para as casas de o que é sempre uma limitação. Sim. Mas queria lembrar. Mas ainda bem, já não é? Mas já não é mau. Mas é Preciso limitação, começar. porque depois o sistema também começou a ser... Mas fiz este preâmbulo a dizer que ela realmente continua a luta em Portugal, tem havido alguma continuidade, sustentabilidade das políticas sociais em relação à violência doméstica. Mas, entretanto, nesse ano saiu um número mais pequeno no RASI das mulheres vítimas de violência doméstica a fazer denúncia às autoridades policiais. E então ela veio para a comunicação social a dizer que estava a diminuir a violência doméstica e nós pedimos logo uma audiência à Secretária de Estado. Mas vamos lá e então... mas ela foi muito interessante, ela recebeu-nos muito bem e percebeu logo o que eu estava a dizer. Sr. Secretário de Estado, as mulheres vítimas de violência em Portugal são 1/3 das mulheres. 30.000 denúncias anda muito longe de 1/3 das mulheres, não é? Portanto, se está a diminuir, Sra. Secretária de Estado, está a aumentar a violência, porque significa que elas não estão a sair da violência. Certo. Porque o aumento das denúncias significa a diminuição da violência. E ela percebeu. Porque elas estão a fazer menos denúncias, porque a crise não está a abrir janelas ou luz ao fundo do túnel para se pensar em autonomizar. Portanto, Oportunidades de autonomização. Exatamente. E agora, vocês referiram bem que nós estamos a levantarmos da crise muito devagarinho. Muito devagar e a precariedade laboral e a flexibilidade no trabalho, que a Patrícia também referiu, as mulheres vítimas de violência dos setores com baixas habilitações e com pouca experiência de trabalho, que a Hilda também referiu, quer dizer, que tipos de trabalho trabalho remunerado é que as mulheres conseguem, se com 40 anos têm 3 filhos, e os trabalhos que aparecem é ser empregada doméstica ou trabalhar na restauração. Ou cuidar de idosos. Ou cuidar de idosos. E mesmo cuidar de idosos, já há muito, a nível oferta, já precisam de ter qualificação. Sim. Portanto, quem é que fica com as crianças na hora que elas têm que fazer um jantar para o restaurante ou no restaurante Eu onde há logo oferta é na área da restauração, só que muitos têm... Aqui no Porto, então, isso é bastante visível. Também. E também sinalizar outra coisa, que é o facto de que vocês também sinalizaram, é que as vítimas de violência doméstica, mulheres, não são apenas vítimas de violência doméstica. Elas são vítimas também de outras discriminações e de outras violências. O assédio sexual, desde a adolescência. Muitas discriminações e de muitas formas de violência, que se agrava, por exemplo, nas mulheres imigrantes, vítimas de xenofobia e de racismo, na pobreza, vítimas da exploração e da precariedade e também do sistema de classes. E agora a doutora Ana pergunta, o que é que nós podemos fazer? Há coisas que nós podemos fazer e uma delas é exigir que o Estado efetivamente se responsabilize
por uma resposta sustentada e continuada às mulheres vítimas de violência. Não chega só um número de emergência que depois, ora funciona 24 horas, ora não funciona, e muda o governo, muda não sei quantos. E também não chega só as casas de abrigo, é preciso e os centros de atendimento, é preciso outras respostas. É preciso também que os sistemas, incluindo o sistema judiciário, sejam capazes de reconhecer a gravidade deste problema. Finalmente nós começamos a assistir a algumas condenações em prisão preventiva, coisa que não existia até agora, porque uma mulher que sai de uma relação abusiva, quer esteja em perigo iminente para ir para uma casa de abrigo, quer esteja em situação de violência que não se avizinha uma situação de perigo iminente, mas que ninguém pode adivinhar, senão, de facto, a sociedade tem que dar mensagens sérias de que não aceita esta violência. E do ponto de vista económico, nós sabemos hoje, com o estudo de Manuel Lisboa e que a Ana Maria de Braga da Cruz encomendou, que a violência sai muito cara às pessoas. Mesmo até no emprego, como a Hilda estava a dizer, as mulheres vítimas de violência e as crianças vítimas de violência e as estudantes vítimas de violência doméstica têm mais absentismo, menos atenção, menos concentração, fruto da violência devido à vigilância e ao resultado do bem. Portanto, medidas, nós temos um cardápio. São medidas que são expostas em crise. O que eu questionava é o que podemos fazer para aumentar, não é montante. E uma delas, não só montante, mas também esta ideia de que é preciso sustentabilidade. É preciso que as equipas das casas de abrigo e dos centros de atendimento sejam equipas que não podem ficar uma pessoa sozinha ou duas, porque tem que ser equipas reforçadas e não podem ser equipas para a emergência. Quer dizer, agora recebem, daí por 6 meses, felizmente, temos organizações que é assim, é 6 meses, mas atenção, que a mulher ainda não está em condições. Sim, mas nunca é 6 meses. A nossa média nunca é 6 meses. Exatamente, mas é o que está na lei, não é? É o que está na lei, prorrogada por iguais períodos. Exato, prorrogada. Temos situações em que são... Mas depois já é responsabilidade da equipa técnica. mas é sustentar, claro, e fundamento. Exatamente. Fundamenta-se também. E é preciso um apoio a longo prazo, porque a violência é muito cara. A violência tem custos humanos muito graves, mas também tem custos sociais e económicos muito graves. Do dinheiro que é gasto nas casas de abrigo, centros de atendimento, no trabalho, e para a prevenção primária ainda é muito pequeno, no trabalho contra a violência doméstica, que tem que ser alargado a outras formas de violência contra as mulheres, não só a violência doméstica, para a violência de género em geral, é ainda uma gota d'água do dinheiro que este país gasta e perde com a violência doméstica. Era só um Eu sei um estudo relativamente às cadeias, não sei propriamente quem fez, mas investir nas questões do trabalho, com a família, com os jovens, evitar comportamentos desviantes, porque de facto é o que fica um preso, não é? O valor de uma pessoa que está privada de liberdade é efetivamente imenso e, portanto, há que fazer as coisas. Se o gastamos, se é esse o orçamento que é gasto, depois tem que ser trabalhado. E mais o custo de tudo que fez antes de ir para a cadeia. Também. Eu não tenho muitas respostas às medidas porque a lista é muito grande, não é? A lista é muito grande. Sim, mas uma coisa que falava a doutora Ariana, que é o que é que se faz antes da violência acontecer. Lá está, é a prevenção. É uma aposta muito grande na prevenção. E tu podias falar sobre a aposta na prevenção. Porque hoje é sobre a independência económica das mulheres. A preocupação na prevenção de encontrarmos hoje jovens que querem casar e deixar de trabalhar e ficar a tomar conta das crianças e ir para trabalho. Assiste-se a um recrudescimento da ideologia. Jovens raparigas. Raparigas. Eu até pensei que eram jovens rapazes, quando disseste jovens. Não, mas olha, queres ver que já mudou algo? Jovens raparigas que estão a imaginar casar e eu agora vou casar e vou deixar de trabalhar. A perspectiva de vida é essa. Tomar conta das crianças. Quando a lei agora já nem sequer prevê, em caso de divórcio, não é? Já não há, como havia antigamente, as pensões para as senhoras que ficam em casa. Não, agora isso já não existe sequer. Esta ideia que as minhas professoras
no liceu incentivaram a fazer o curso para ter um emprego e ter independência económica, ter autonomia. E nós assistimos hoje a muitos jovens a dizer que querem casar e dedicar-se aos filhos e à família. Já falei demais, para a prevenção faremos outra tertúlia. Sim. Mais alguma intervenção? Sim. Boa noite, eu sou Nicole Giovana, sou médica de família, atualmente faço um doutoramento em que estudo como que as vítimas de violência, especificamente na intimidade, percebem o seu suporte social. E queria fazer duas perguntas, uma é relativa a entender um pouco melhor como que nas casas de abrigo, especificamente que você colocou, como que é feita a relação dos requisitos ou do acolhimento às pessoas que lá chegam, se tem alguma relação que vocês fazem com relação às queixas, com relação à polícia e às medidas de proteção. Queria entender um pouco melhor qual que é essa situação de acolhimento e também perceber melhor como que vocês trabalham a temática, por exemplo, com... muito foi se trabalhado especificamente com a parte de saída, não é? Principalmente da relação, de casa. E nós sabemos que muitas vezes, inclusive, o que é entendível é que o que a mulher deseja é terminar a violência e não necessariamente a relação. Sim. Então, eu queria entender... Essa é para mim, essa pergunta? Não, a pergunta, eu só fiz essa reflexão para fazer a pergunta específica. Um pouco que essa outra é para você. Especificamente, como que vocês trabalham esse aspecto um pouco também vinculado aos agressores, se vocês têm algum grupo, algum trabalho que tenha a perspectiva de trabalhar, digamos, o lado da agressão e da violência, né, da perspectiva do agressor. E não... Trabalhar com agressores? Isso. Eu não sei quem... quiseres, eu começo. Primeiro da Casa Abrigo? Sim. Nicola, segundo o que eu percebi, e que constitui a sua dúvida, acaba por ser um bocadinho o que é que nós lá fazemos, o trabalho que fazemos, porque ao me questionar como é que trabalhamos a queixa-crime, como é que isso... Pronto. Dos requisitos para integrar casa de abrigo, está na lei, é a vítima ter apresentado queixa-crime. Eu sou um bocadinho ortodoxa em relação a essa matéria, isso não é consensual. Está na lei pela questão de estamos a utilizar um recurso da comunidade, não é? E supostamente aquela mulher tem que fazer a queixa porque está determinada em quebrar o ciclo da violência. Sendo certo que às vezes as coisas não são bem assim, não é? Pronto, e nós temos que ter a capacidade de perceber, de dialogar com quem nos encaminha e entender se aquela situação é mesmo assim, ela não apresentou queixa porque não quer apresentar ou não apresentou queixa porque não se sentiu segura para o fazer, não é? Portanto, já aconteceu na Casa Abrigo onde eu trabalho, aceitarmos situações em que isso foi trabalhado com os técnicos que nos encaminham e estão elencados também na lei quem pode encaminhar para a Casa de Abrigo, maioritariamente são os centros de atendimento a vítimas, os serviços competentes da Segurança Social, das autarquias e eventualmente até situações de outras casas de abrigo. E isso, se for trabalhado com quem nos encaminha assim, mas ela não apresentou queixa porque há um relatório, não é, que antecede, estou a falar de casa de abrigo, não estou a falar de uma vaga de emergência que é diferente, ou o centro de atendimento que depois pode, naquele momento, necessitar de ficar 1 ou 2 dias acolhida em proteção e segurança. Estou a falar, em casa de abrigo, há parâmetros, não é? Em que eu tenho que avaliar, se eu tenho 3 situações, ou 4, eu tenho que avaliar aquela que é a que se enquadra naquela estrutura e perceber se aquele agregado se enquadra naquela resposta, aquele agregado, neste caso é a mulher, porque é ela que assina o contrato de permanência. Quando a mulher entra na casa de abrigo, o acolhimento que é feito numa primeira fase é, obviamente, apresentar as instalações, o sítio onde ela está, tentar não particularizar muito, olha, as tais regras, porque isso num primeiro dia ou no segundo dia isso vai baralhar. Perceber se existe algum contacto que tenha que ser feito a nível telefónico para alguém, não é? Que seja importante saber que a vítima está, que aquela mulher e aquelas crianças estão em segurança, faz-se num número confidencial e falado com ela e perceber quem é essa pessoa ou familiar que quer saber sem poder indicar o local. E depois, à medida que o tempo vai passando, vai-se construindo com ela
um plano de intervenção. E nesse plano faz parte, ou estão elencadas, uma das áreas é a área jurídica. E aí é que entra, não é? Não só a queixa-crime, mas também, em casa-abrigo, nós tratamos de outros processos judiciais, nomeadamente o divórcio, se houver necessidade, a regulação das responsabilidades parentais. Depois, pelo meio, também tem aqueles processos de promoção e proteção que nós acabamos também por, no meio de origem, eram situações sinalizadas, acabamos por dar também resposta. O pedido de adiantamento a vítimas, ao Estado, a vítimas de crime, que também fazemos esse pedido, portanto. E, recentemente, temos tido muitas situações, porque quando, eu não sabia isso, é questão jurídica, mas a gente acaba por saber um bocadinho de tudo. Quando faz o divórcio, não é? É porque nós que fazemos os requerimentos, pronto, quando há questões mais complexas, não, mas o divórcio quando as partes não se entendem, é preciso fazer um inventário dos bens. E se não se entenderem, tem que se fazer um pedido também para pagamento das custas. Pronto. Isso também já aprendi, foi na última diligência e já faço aquilo agora. Já consegui fazer o primeiro, isto agora. Pronto. Pois é sempre andar. É sempre andar. Portanto, relativamente à sua questão, muito direcionada, trabalhamos, obviamente, até porque, imaginando que é uma vítima que faz a queixa-crime no seu meio de origem, não é? Sinalizado, está num OPC, num órgão de polícia criminal, normalmente é PSP ou GNR, onde se dirigem, e fazem lá essa queixa. Depois, elas não sabem para onde vão, são acionados os serviços e elas não sabem. A morada que fica nessa entidade, nesse órgão de polícia criminal, é a morada do meio de origem. O que é que nós temos que fazer mal a vítima estabilize? E normalmente na semana a seguir fazemos, é entrar em contacto com ver no auto de notícia, não é? Verificarmos que elas têm acesso, é-lhes dado, não é? É um documento que é delas, e nós pedimos esse documento para entrar em contacto com esses agentes, para lhes dizer e dar a morada de referência, porque elas vão ser chamadas para audição, não é? Para serem ouvidas. O processo vai para o tribunal, tem no IPC, tem um número, aquela queixa, e nós dizemos, olha, a senhora está numa casa-abrigo, está em segurança, então, e para onde é que eu posso mandar as notificações? Olha, mando para esta morada de referência, porque a casa-abrigo não tem morada, mas temos uma morada de referência. Pronto, normalmente até é a SIG ou as entidades que nos encaminham, não é? Se é imaginando a APAV de Vila Real, fica a morada da APAV de Vila Real. Pronto. E aí estabelecemos esse contacto e vamos fazendo esse acompanhamento nas diligências posteriores, desde o requerimento de proteção jurídica ao acompanhamento nas diligências sempre que é possível. Sendo certo que hoje em dia, até estou espantada, que é o próprio Tribunal, antes éramos nós que pedíamos a videoconferência e quase que aquilo até o último segundo, não sabiam se iam ou não. Agora, por economia, nós começamos a pedir, não é? Por economia de meios, por questões de proteção e segurança, não se pode deslocar a mulher, porque ela entra na casa-abrigo. Uma pessoa da equipa ir acompanhar aquela mulher. A todos os pontos do país, não ficamos. É impossível. Neste momento estou eu e a psicóloga, portanto, porque pronto, a nossa querida Nídia está a usar licença de maternidade e bem. Agora, a questão é essa mesma, portanto. Mas faz-me sentido. Há situações em que me faz mesmo sentido, e nós sabemos isso, quer dizer, é o saber que já há estudos nesta matéria, não é? A vítima, quando está perto do agressor, vai paralisar e não vai dizer aquilo que tem que dizer, não é? Portanto, a videoconferência ajuda não só pela questão da proteção e segurança, mas também pela informação que ela vai passar, não é? Pronto, vai ser completamente diferente porque não tem ali o agressor ao lado que lhe vai exercer, que vai voltar tudo outra vez, não é? A pressão que existia durante aqueles anos todos. E já tivemos muitas situações em que elas paralisaram mesmo. Não conseguem. E depois o tribunal é uma instituição também hostil para a vítima, não? Ela não percebe os procedimentos, não sabe, portanto, se um magistrado lhe diz, então, mas a senhora diga-me então onde é que vive? E ela diz, onde é que estão as crianças? Está com o ano? Mas eu não posso dizer, a casa-abrigo é confiança. Mas tem que dizer, as crianças estão lá, tem que dizer. Quer dizer, se nós não tivermos com elas lá ou alguém, quer dizer, às vezes o defensor oficioso não é por mal, mas às vezes agora já vai havendo mais sensibilidade. E, felizmente, que agora já temos a ligação da queixa-crime com os outros processos cíveis. Senão, então aquilo é que era. Quer dizer, estavam a tratar de um divórcio sem saber que havia pendente uma queixa-crime ou uma responsabilidade. Portanto, nessa matéria eu acho que a justiça o sistema de justiça criminal está a ser mais ligeiro. Agora, como em tudo, há bons e maus profissionais e vamos, ao longo deste tempo,
interagindo com alguns que nos facilitam e outros que nos dificultam a vida. Mas, numa forma geral, é já habitual, ou seja, não é exceção, é regra, a videoconferência, que facilita muito, não é? Até por uma questão de proteção e de economia de meios, porque não, as instituições não conseguem se deslocar. Mas é a resposta à sua questão, sim, fazemos essa articulação como fazemos nas outras áreas. A continuidade dos projetos educativos dos menores ou da própria vítima, trabalhar as questões da integração profissional e, no final, a autonomização, que passa também pela autorização financeira e habitacional. Portanto, há vários itens para cumprir os critérios de reintegração para que as autonomizações se façam de forma sustentada. Também só se consegue fazer acompanhamento a vítimas dessa forma, se não se fizer dessa forma. Mas às vezes as Seja casada, saídas, seja centro de atendimento, às não vezes se vai não tratar são. só de... Eu gosto de colocar nos relatórios assim, a autonomização, cumpriu os critérios da autonomização e saiu de forma sustentada, mas nem sempre Isso nem acontece. Sempre isso acontece. Nós sabemos que às vezes há saídas com um cumprimento parcial daquilo que foi sendo estabelecido, mas a sustentabilidade é relativa. E isso também vai depender muito depois das capacidades do percurso daquela mulher e das capacidades individuais de cada uma. Há mulheres que têm uma maior facilidade na tramitação, no desenvolvimento de recursos e outras que não. E então, independentemente de se deixar as questões da supervisão, quando não se fixam naquele conselho. Mas tentamos trabalhar essas questões e essa é uma delas. Aliás, é logo a inicial, porque depois de integrar, de fazer a queixa, passado pouco tempo, felizmente, elas são chamadas, são notificadas para serem ouvidas, não é? No âmbito daquela queixa. E, portanto, temos que fazer esse contacto e acompanhar, como as outras áreas, essa área também. Não sei se respondi à questão. Em relação à pergunta que me fazia, se nós no UMAR ou no centro de atendimento fazíamos algum trabalho com agressores, a resposta é não. Isso não faz parte da... Como é que eu vou explicar? O trabalho com agressores tem de ser feito em espaço diferente do espaço de atendimento a vítimas e com equipas diferentes das que fazem atendimento a vítimas. Porque senão não é um trabalho, não se está a fazer uma intervenção adequada. Isso não pode acontecer.